Bora então lá para a aula 22, falando sobre produto cartesiano. Nós começamos a nossa aula semana passada falando sobre batalha naval, né? Vocês brincaram sobre isso em sala de aula, entraram com as embarcações já prontas, né? E aí um tinha que descobrir as embarcações do outro, e para isso vocês estavam usando lá o que nós chamamos de pares ordenados, tá bom? Então esses pares ordenados vocês estavam, vou colocar aqui, tá? Aqui eu fiz uma simulação do que vocês estavam fazendo em sala de aula e como foi a brincadeira para vocês entenderem o que isso tem a ver com o que vocês vão aprender agora, tá bom? Então, vamos lá. Você com a embarcação pronta, o adversário falava assim, B12. E aí você falava assim, água, né? Então, o coleguinha já sabia que ele tinha errado o palpite ali, não tinha nenhuma embarcação ali pronta, né? Aí, a vez do outro, né? E assim você foi colocando, por exemplo, E9. E9, beleza, bomba. Então, você já sabia que tinha acertado alguma parte de alguma das embarcações que vocês tinham aqui, né? E assim foi, né? Um brincando com o outro. E 15, bomba, opa, fiz mais uma, né? Consegui acertar mais uma embarcação. E assim vocês estavam brincando em sala de aula e alguns foram muito rápidos em acertar, outros não acertaram nenhum, outros acertaram 2, 3, né? E assim vocês foram brincando. Então, o que isso tem a ver com a aula de vocês, né? Quando vocês falam, né? G8, né? Você tá escolhendo aqui, ó, uma letra e um número, né? E lembrando que isso aqui é o plano cartesiano, né? A gente chama de plano cartesiano porque ele trabalha, querendo ou não, ele acaba trabalhando aí com localização. Então, veja que é uma localização, né? Você dá as ordenadas e aí a pessoa vê se acertou ou não, né? E isso é o que nós chamamos de pares ordenados. Por quê? Porque você escolheu, vamos supor lá, K5 e foi bomba também. Então, você escolheu K e o 5, né? Então, isso aqui são pares de ordenança para a pessoa se localizar, aonde é que eu devo ir, né? Então, a primeira situação que nós temos é isso. O que eu queria que vocês observassem, tanto que quando vocês estavam jogando, alguns estavam falando número e letra. E eu falei, é a letra e o número, né? Primeiro letra e depois número. Para quê? Para vocês associarem quadrantes, tá? Porque o plano cartesiano, nós vamos trabalhar dentro de um plano, né? Eu já falo o nome, ó. E esse plano aqui. E esse plano, só para mudar um pouquinho, nós chamamos de XY, ó. Tá bom? E aonde esse par ordenado, na matemática, ele tem essa regra. Você precisa do X e depois do Y. Por isso que muitas vezes eu passava nos grupos e falava, não, primeiro letra, depois número. Para que vocês acostumem a olhar o plano, né? Conforme o plano cartesiano, para trabalhar com par ordenado. Não esqueça disso, tá? Par ordenado tem uma regra, é XY sempre, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui. Primeira coisa que nós não podemos esquecer de jeito nenhum é o par ordenado, tá? Par ordenado. E esse par ordenado, ele vai ser trabalhado com sempre assim, ó, XY. E para o plano cartesiano, pessoal, tá bom? Sempre será dessa maneira, ó, XY. Se você for esquecer disso, coloca esse esbocinho lá na sua apostila para que você não esqueça, tá bom? Para que você trabalhe esse par ordenado certinho aí. Tem alunos que começaram a trabalhar com o Y primeiro, né? Número e letras. E aí, se eu deixasse essa situação, pode ser que agora, na hora de colocar isso dentro dos conceitos, vocês acabam esquecendo, né, essa referência. Então, não esqueça disso, tá bom? Primeiro X e depois o Y. Esse é o seu par ordenado, tá bom?
Para produto cartesiano de dois conjuntos, né? Nós vamos ter aí algumas situações. Se A e B são conjuntos, eu vou dar uma anotadinha aqui, tá? Ó, se A e B são conjuntos, se a gente for trabalhar com conjuntos, tá bom? Nós podemos trabalhar dessa maneira, ó. A vezes B. Afinal de contas, esse vezes aqui é o nosso produto, né? Não é à toa que é chamado de produto cartesiano, tá bom? A resposta desse conjunto, dessa relação dos conjuntos, é que vai trazer o nosso produto aí, tá bom? Então, nós podemos aí descrever da seguinte maneira. A, né, relacionado com o B, nós temos lá assim, ó, XY, lembre-se, é um par ordenado, tá? Tal que X pertence a e Y pertence a quem? Pertence a B, tá bom? Então, é chamado de produto cartesiano A por B. A por B. Depois nós vamos fazer um exercício sobre isso, tá bom? Nós podemos também trabalhar isso aqui, ó. A em relação ao A, tá bom? E isso aqui nada mais é que A ao quadrado. E depois nós vamos ver como é que podemos destrinchar isso aí. Se A tem M elementos e B tem N elementos, então A por B tem M vezes N elementos. Nós vamos anotar isso aqui também, ó. Se A tem M elementos e B tem N elementos, então A por B tem a multiplicação dessa quantidade de elementos, tá bom? Então, ótimo. Sabendo disso, nós vamos ver algumas situações que nós podemos trabalhar com produto cartesiano que não seja dentro do plano, igualzinho que vocês fizeram lá na batalha naval, tá bom? Nós podemos trabalhar produto cartesiano na tabela de dupla entrada, no diagrama de árvore, no gráfico cartesiano e em flechas. E aí nós vamos ver um a um, tá bom? Fazendo os exercícios lá. Então, vai lá na sua página 266 e nós vamos fazer os exercícios que estão lá. Bora lá. Tá escrito lá, em cada item, determine os valores de x e y, tal que ele quer o valor de x e o valor de y. Só que aqui, ele está como? Ele está com algumas situações de números desconhecidos. Mas não se apavore. Lembre-se, é um par ordenado, ó. Então, esse é x e esse é y. Esse é x e esse é y. E ele quer o valor de x e y. Então, o que você vai fazer? Ele tá falando aqui que há uma igualdade entre os pares ordenados, certo? Então, nós vamos pegar aqui, ó, o x com o x. Então, nós vamos ter lá 5x menos 2 é igual a 2x mais 1. Simples. Uma equaçãozinha de primeiro grau, né? X de um lado, números do outro. Trocou de lugar, trocou de sinal, tá bom? Então, 5 menos 2, nós vamos ter lá 3x. 2 mais 1, 3. E 3 dividido por 3, o nosso x nesse par ordenado vale 1, tá bom? E aí, agora nós vamos fazer quem? O y. Vai pegar o y com o y, ó. E aí, nós vamos ter lá, 3 é igual a 4y menos 9. Menos 4y é igual a menos 9 menos 3. Menos 4y é igual a menos 12. Menos com menos é mais, então, nós já temos 12 dividido por 4 e y vai ser igual a 3. Então, você já tem o seu par ordenado. Quem que é o x? É o 1. Quem que é o y? É o 3. Aí, se você quiser, quer ver, ó? Vamos lá, eu vou fazer uma vez para vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, tá bom? Ele falou que o x vale 1. Então, se você fizer aqui, ó, 5 vezes 1, 5 e 5 menos 2, 3. Vem aqui do outro lado, ó, o x vale 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. Ele falou que é igual, ó, os pares ordenados são iguais. Então, x e x
Beleza, deu certinho, certo? Agora nós vamos ver o y. O y aqui vale 3, ó. Aí agora nós vamos ver aqui do outro lado. O y vale 3, né? Então, 4 vezes 3, 12, e 12 menos 9 são 3. Então, os pares ordenados são realmente iguais, tá bom? Então, de quem que a gente precisa? Do 1, do x sendo 1 e do y sendo 3, para que essa igualdade aqui que ele falou, ó, aconteça, tá bom? Vamos pro próximo. O segundo, aqui ele é ao quadrado, tá? Ó. O programinha, ele não permite que ele fique ao quadrado. Eu vou reescrever ele aqui, ó. Menos 4 e menos y mais 4 é igual a 3x mais 1. Opa! Já tô terminando para ordenado aqui. Ponto e vírgula. Y ao quadrado mais 2, tá bom? Tá, eu reescrevi ele aqui para vocês darem uma olhada. Ele está ao quadrado. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito. Lembrando que é uma regra, ó. X e Y. X e Y. Então, nós vamos pegar x com x. Então, nós temos lá 2x ao quadrado menos 4 é igual a 3x mais 1. Uma equaçãozinha de segundo grau, então, nós vamos arrumar igual a 0, tá bom? Então, vai ficar lá assim, 2x ao quadrado menos 3x, menos 4, esse 1 passa para lá negativo, então nós vamos ter menos 5, isso aqui é 0, tá bom? E aí nós vamos tirar lá o delta, né? 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 5, vou colocar um pouquinho mais para lá. Aí 9, menos com menos é mais, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 5, nós vamos ter 40, né? E aí que dá 49. E aí, nós vamos ter x1, que é menos com menos, né? A fórmula lá, menos com menos é mais. Então, 3 mais 7, dividido por 4. Então, 10 sobre 4. E aí, nós podemos simplificar isso aqui, né? Por 2, que nós vamos ter 5 sobre 2. E o x, duas linhas. 3 menos 7 sobre 4. 7 tira 3, nós vamos ter lá menos 4 dividido por 4, e isso aqui vai dar menos 1, né? Agora, nós vamos fazer o y. Isso aqui tá pronto, ó. Vamos fazer o próximo lá. Menos y mais 4 é igual a y ao quadrado mais 2. Vamos arrumar todo mundo aqui. 2y ao quadrado menos y mais 4 menos 2, nós vamos ter mais 2, e isso aqui é igual a 0. Então, delta é igual a b ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes o 2. Então, 1 menos com menos é mais, dá 8, e delta é igual a 9. Então, y, uma linha, que é y que a gente tá buscando, né? Menos com menos é mais, então nós já vamos ter lá 1 mais 3 dividido por menos 2, dá 4 por menos 2, mais com menos é menos e dá menos 2. E y, duas linhas, nós vamos ter lá 1 menos 3 dividido por menos 2, menos 2 dividido por menos 2, 1. Não é isso? Então, aí, a gente precisa observar qual deles vai fazer com que esse par ordenado aqui, né, ó, seja igual a esse par ordenado aqui. Então, nós vamos colocar lá no par ordenado. Quem deixa eles iguais, né, é o menos 1 e o 5 sobre 2, tá bom? Aí, você testa aí, faça direitinho para você testar, tá bom? Dados A e B, representar A por B, B por A e A ao quadrado. Esse aqui, A ao quadrado, tá? Ó, A ao quadrado. Então, nós vamos ter que fazer essas 3 relações, tá bom? Então, nós vamos começar A por B. Então, nós vamos fazer os pares ordenados que essa relação pode nos trazer através do conjunto. Sempre lembrando, nós falamos ali no começo que A é x e que o B vai ser o y, tá bom? Então, par ordenado, 0 e 0, ó. Então, 0 com 0, 0 com 1 e 0 com 2. Tem mais relação aí, né? Agora é o 2 com o 0 e todos os outros.
2 com 0, 2 com 1 e 2 com 2. E tem mais uma relação a ser feita, né? Ó, o 4. 4 com 0, o 4 com 1, opa, e o 4 com 2. Então, foi feita a nossa relação aí, tá bom? Nós relacionamos todos e achamos todos os pares ordenados possíveis dessa relação. Agora, nós temos o B com o A, essa relação de B com A. Então, é daqui pra cá agora, ó, certo? 0 com 0, deixa eu arrumar aqui, né, porque pegou errado aqui. Aqui, ó, 0 com 0, então nós vamos começar lá. 0 com 0, 0 com 2 e 0 com 4. Aí nós, 1 agora, ó, 1 com 0, então 1 com 0. Agora, quem é o X é o B, certo? É essa relação que ele quer. 1 com 2 e 1 com 4. Aí, nós temos o 2 com o 0, o 2 com o 2 e o 2 com o 4. Então, fizemos todos os pares ordenados possíveis dessa relação. E agora, nós queremos o A ao quadrado, né? A com ele mesmo, né? Então, nós vamos fazer essa relação aí, 0 com 0, 0 com 2, 0 com 4, tá bom? Então, vamos lá. 0 com 0, 0 com 2, opa, 0 com 4. Aí, nós temos o 2 com 0, o 2 com o 2. Aí, nós temos o 2 com o 4. E aí, nós temos o 4 com o 0. Nós temos o 4 com o 2. E nós temos o 4 com o 4. Pronto, todas as relações possíveis para os pares ordenados que nós podíamos ter. Para esse exemplo, tá bom? Vamos para o exercício B. Então, ele fala lá assim, ó, o A é A1 e A2, e o B é somente B, sabendo que A1 é diferente de A2, tá bom? Então, nós vamos fazer as relações que ele tá pedindo. A por B primeiro, ó, A por B. Então, o A é X agora e o B é Y. Então, nós vamos colocar lá A1 com B. Acabou a relação, né? E o A2 com o B agora. Então, acabou a nossa relação. Agora, nós temos o B por A. Agora, não esqueça, o seu X é o B e o seu Y é o A. Manda quem tiver na primeira relação, tá bom? Sempre X e Y. Então, o B, né? Nós vamos fazer B com A1 e aí nós vamos fazer B com A2. Pronto, acabou a nossa relação. E aí, nós temos o A ao quadrado, que é ele fazendo com ele mesmo, né? Então, vamos lá. Nós temos lá A1 com A1. Nós temos o A1 com o A2. Depois, eu tenho o A2 com o A1. E aí, eu tenho o A2 com o A2. Essa relaçãozinha entre eles, tá bom? Agora, nós temos lá o C, que é cara e coroa com um dado, né? É muito claro isso, ó. Eles querem a relação do cara e coroa com um dado de 1 a 6. Então, nós vamos fazer A por B. Então, lembrando que esse A por B é X e Y. Então, cara e coroa agora é X, tá bom? Então, nós vamos relacionar lá. Eu vou colocar cara aqui e coroa aqui, tá bom? Pra ficar mais fácil. Então, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 e cara 6. Né? Agora, nós temos a coroa para poder fazer o relacionamento entre eles, né? Então, vamos lá. Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, deixa eu fechar aqui, coroa 5 e coroa 6.
Então, a relação tá feita. Agora, eu vou fazer o contrário, B para A. Lembrando agora que quem é o X agora é o B, tá bom? Então, nós vamos ter lá 1 cara, 2 cara, 3 cara. 4 cara, 5 cara e 6 caras, né? E agora, nós vamos fazer com os números, só que com a coroa agora, tá bom? Então, 1 coroa, 2 coroa, 3 coroa, 4 coroa, 5 coroa e 6 coroa. E agora, nós temos a relação de A ao quadrado. Então, nós vamos ter lá, cara, calma aí, cara com, vou fazer certinho, cara com cara, aqui, ó, cara com cara, cara com coroa, coroa com cara e coroa com coroa. Pronto, tá feita a nossa relaçãozinha, tá bom? Eles já se relacionaram um com os outros, tá tudo certinho aí agora, tá bom? E o D agora nós temos pro A1 e pro B2. Então, o A por B. A por B. Então, nós vamos ter apenas o 1 e o 2. O B por A. Aí, nós vamos ter quem? O 2 por 1, né? E agora, o A ao quadrado. Eu só posso me relacionar comigo e comigo mesmo, neste caso aqui, tá bom? Então, tá feito o exercício. Muito bem, sendo A 1, 2, 3 e B 1, 2, represente A por B por tabela de dupla entrada. Então, nós vamos fazer a tabela de dupla entrada. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Fazer uma tabelinha. A e B, tá bom? Então, o A é o que vai estar aqui embaixo, ó. E o B é o que está aqui em cima. Então, nós temos lá 1, 2, 3 e nós temos o B que é 1 e 2. Agora, é só fazer a relação entre eles, ó. 1 por 1, 2 e 1, 3 e 1. Aí, nós temos 1 e 2, lembrando que você tem que começar pelo A primeiro, tá bom? X e Y. 2 e 2 e 3 e 2. Tá feita, então, a nossa tabela de dupla entrada. Vamos pro próximo. Ainda no exercício 3, ele fala para você fazer o diagrama de árvore com esses valores, né? Lembrando lá que A é igual a 1, 2 e 3, e o seu B é 1 e 2. E a relação que ele quer é de A por B, tá bom? Então, nós vamos fazer a tabelinha. A árvore, né? 1 se relaciona com quem em B? Pode ser com 1 e com 2. O 2 se relaciona com quem em B? Com 1 e com o 2. E o 3 se relaciona com quem? Com 1 e com o 2. Então, para os pares ordenados, nós vamos ter lá assim, ó. 1 com 1, 1 com 2. 2 com 1 e 2 com 2. 3 com 1 e 3 com 2. Lembrando que é sempre X e depois o Y, tá bom? Não esqueça disso. Gráfico cartesiano ortogonal. Então, nós vamos montar aqui um gráfico, né? Lembrando dos dois eixos que nós temos. Então, nós vamos fazer lá o eixo. Primeiro, né? O eixo, ó. X e Y. Ele quer essa relação, ó, de A por B. Sabendo que A é igual a 1, 2, 3. Então, o X, né, ó, X. E o B, que é o Y, é o 1 e 2, né? Deixa eu ver, ter certeza aqui, calma aí. 1 e 2.
que é o nosso Y. Então, nós vamos fazer assim, ó. No X, nós vamos colocar lá assim. 1, 2 e 3. E no B, que é o Y, nós vamos colocar 1 e 2. E aí, nós só vamos fazer os grupinhos, né? Por exemplo, aqui, ó. O 1 se relaciona com 1. Então, 1 com 1, bolinha nele. Depois, 1 com 2. 1 com 2, bolinha nele. Certo? Depois, o 2 com 1, ó. 2 com 1 e 2 com 2. Bolinha, bolinha. E aí, nós temos o 3 com o 2. 3 com 1, né? E o 3 com o 2. Pronto. Tá feito aí o gráfico cartesiano ortogonal. O exercício D, ele pede para você fazer flechas. Essas flechas aqui é muito parecida com a função que vocês já viram, né? Lá no nono ano. Então, nós vamos colocar aqui o A e o B, ó. O A e o B. Para vocês verem que tem toda a relação. Depois que vocês terminarem de ver produto cartesiano, adivinha onde que nós vamos parar? Na função de novo, tá bom? Então, vamos lá. No A, nós tínhamos o 1, o 2 e o 3. E no B, o 1 e o 2. Então, vamos relacionar em flechas agora. O 1 se relaciona com 1, se relaciona com 2. O 2 se relaciona com 1, se relaciona com 2. Aqui eu vou pegar uma outra cor, vou pegar o C, o verde. Isso. O 3 se relaciona com 1 e o 3 se relaciona com 2. Certo? Preste atenção, isso não é a função, tá bom? Isso aqui é parecido, tá? Nós vamos ter regras para a função na hora de trabalhar com as flechas. Não esqueça disso, tá bom? Mas para o plano cartesiano é só a relação mesmo, tá? Vamos agora achar pontinho por pontinho dentro do gráfico. Então, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Ponto A, 1 e 2. Lembrando que o seu plano cartesiano trabalha com X e Y, como você fez na batalha naval, tá bom? 1 e 2. Então, você vem no X primeiro, ó. X e depois no Y. Então, 1 e 2, ó. Pontinho. Esse é o seu ponto A. Vamos ao ponto B agora. Ponto B, 2 e menos 1. 2x menos 1y, ó. Então, ele está exatamente aqui. O seu B é aqui. Aí, nós temos o C, 0 e 1. O x é 0 e o 1 é y. Quando isso acontecer, você vai colocar o seu pontinho no número diferente de 0. Mas precisa tomar cuidado, tá bom? Porque você tem que saber aonde que vai o seu pontinho. O 1 não vai no x, ele vai no y, ó, porque afinal de contas o 1 é y. Eu coloquei x aqui, mas ele é y, tá bom, ó? Ele é y. Então, em que 1 que vai a bolinha? No x ou no y? No y. Então, aqui, ó. Então, ele é a letra C. Aí, nós temos 2 e 0. 2 e 0. Ótimo. Então, tem que ser, a bolinha tem que estar no número diferente de 0. O 2 é no x, então é exatamente aqui, ó. Então, D. O E, 1 e menos 2. Então, 1 e menos 2, ó. Menos 2 no y. Então, é o E, né, que a gente tá buscando. O E. O F, menos 1 e menos 2. Então, menos 1 e menos 2 está exatamente aqui a bolinha. Deixa eu fazer em vermelho esse aqui, calma aí. Menos 1 e menos 2. Então, esse é o nosso F. O G, ó, veja lá que o G, de novo, ele trabalha com menos 1 e 0. Menos 1 é onde? No X. Então, o nosso G é exatamente aqui. O H, 0 e menos 2. Então, o menos 2 agora é no Y. Então, menos 2 é aqui, ó, tá? No Y, e ele aí é o H, tá bom? 1 e 0. Então, nós vamos buscar o 1 no X, ó. 1 no X. E ele é I, né? E esse aqui, não sei porquê, não deu como J, mas eu vou colocar J aqui, tá bom? Então, menos 1 com menos 1. Então, menos 1 com menos 1 está exatamente aqui. E aí, nós temos o J, tá bom?
Então, exercício feito, todos os pontos localizados. Perceba que isso aqui é muito parecido com o que vocês jogaram, né, na batalha naval, para localização, pontos de localização, tá bom? Vamos pro próximo. E lá no comecinho da aula, nós falamos sobre os elementos, a quantidade de elementos, né? Esse aqui eu vou reescrever, tá bom? Porque o programa sai fora. Então, vamos lá. Se A tem 3 elementos, então vamos lá. Se A tem 3 elementos, o B tem 4 elementos e o C tem 5 elementos, calcule o número de elementos de cada um. Então, simples assim, você vai pegar o número de elementos e vai multiplicar. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Então, 60 elementos que nós vamos ter nesses conjuntos, tá bom? Na relação desses conjuntos. Agora, A ao quadrado vezes o C. O A vale quanto? Não é 3 elementos? Então, é 3 ao quadrado. Vezes o C. O C tem quantos? 5. Então, nós temos 3 vezes 3, que é 9, vezes 5. Isso aqui tem 45 elementos na relação deste produto aí que nós temos para trabalhar, tá bom? Todos os exercícios desse capítulo foram feitos. Preste bastante atenção, pessoal. Não esqueça, eu tô sempre falando, porque vocês vão ter algumas listas de exercícios, né? Alguns exercícios para trabalhar o par ordenado, tá bom? Então, não esqueça, é sempre X e Y. Tá no produto cartesiano, está no gráfico lá, X e Y. Primeiro que tiver em X, depois que tiver em Y. Não esqueça disso, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.